Meu nome é Samuel Christophe Cavalcante Cabral. Eu estou sempre chamado por Samuel Bode Brau. Sou o fundador e o responsável, o guru aqui da cervejaria Bode Brau. Minha família, da minha mãe, é do interior de Pernambuco. Eu lá em Recife ia para as praias aos sábados e domingos com a família. E eu adorava ver aqueles vendedores de cerveja na praia, aquele carrinho andando na areia. E eu achava aquilo incrível, porque meu pai vinha nervoso, às vezes brigando com a minha mãe, aquela coisa de família, né? Estressado, né? A semana inteira e tal, de trabalho. E ele sentava numa cadeira às vezes assim, e aí ele comprava uma latinha, tipo R$1, assim, né? E abria aquela latinha e fazia tss. Quando eles faziam esse barulho e abria a latinha, o semblante dele se modificava. Aquilo me fascinava, porque tudo que a gente queria é ver aquela harmonia dos pais. Então, meu primeiro contato, eu queria ser vendedor de cerveja na praia, porque eu achava que aquilo era maravilhoso. Em Curitiba, eu resolvo fazer Química pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica, e eu me formo em Química, e a partir daí eu começo a ter uma imersão mais profunda sobre o mundo da microbiologia, sobre o mundo das fermentações. A Bode Brau começa a soltar no mercado alguns produtos. 2009 eu abri a Bode Brau, 2010 novidades, 2011 e a gente vai construindo novos aromas, novos sabores, novas cervejas. Então você tinha ali uma construção desde a infância, um preparo para que esse menino que se tornando adulto e estudando pelo ponto de vista científico na química, por intermédio da obrigação do pai, você tem que ser um doutor, você tem que estudar, com conhecimento adquirido na Europa, nos Estados Unidos, tendo agora um parque de diversão para fazer novos produtos. Um laboratório de inovação e desenvolvimento que a gente chama Bode Brau. Meu ateliê. Nesse ateliê eu tenho diversas pessoas. E esse ateliê, eu sou o artesão, eu sou o artífice, tenho diversos outros artífices hoje junto. Os artistas como o José Augusto Parou, o André, o Paulo na logística e tantos outros personagens, a Letícia no laboratório, se eu for falar aqui, são 50, e que torna esse ateliê uma realidade diferenciada. Em conjunto com o Samuel na criação de novas receitas, então o laboratório tem também um pedaço muito importante nisso. É claro que o Samuel é a alma do negócio, né? E ele cria todas as nossas receitas, né? E ele que vem com as ideias, ele é extremamente criativo, isso é um fato. Mas o laboratório, em contrapartida, precisa dar aquele apoio, aquele ajuda, até no sentido dos testes, né? Então se faz muitos testes de bancada aqui. O Bode Brau começou a participar de diversas competições. Legal. E essas competições foi incrível, porque a Bode Brau começou a ganhar muitos prêmios. Muitos prêmios. São mais de 160 prêmios que a Bode Brau tem. Medalhas na Austrália, medalha na Inglaterra, medalha na Bélgica, medalha nos Estados Unidos, México, por aí vai, né? São bastante Argentina, Uruguai. Uruguai não, é Argentina e Chile. E lá estava eu representando aqui a Bode Brau, convidado, que ia ganhar 2 medalhas de ouro em Montreal, no Canadá. Vim aqui fazer a cerveja aqui, vou lá e faço a cerveja e a gente ganha medalha de ouro e quebra o recorde. E aí a gente é consagrado realmente com o estilo We Have no mundo, como a primeira cervejaria no Brasil a produzir o We Have e quebrar os recordes de vendas na Inglaterra, na Escócia e medalha no Canadá. E lá está a Bode Brau com 24 medalhas, 26 medalhas, das quais eu tenho 4 medalhas de platina. É uma coisa surreal, né? E isso faz com que a cidade de Curitiba comece a ser vista. Alguém bebeu a Curitiba Pale Ale, a Brazilian Burton Pale Ale, a We Have, produzida na Inglaterra, do Iron Maiden. Adivinha quem é, né? E essa pessoa chama atenção e diz: que cerveja incrível, uma Curitiba Pale Ale com pimenta rosa. Olha, a pegada brasileira, produzindo lá na Adnams, na região de Southwold, e alguém do Iron Maiden bebendo e dizendo: preciso conhecer o que está acontecendo. Então eu sou convidado. Lá vou eu, com mais 3 amigos, a gente vai e a gente se encontra com o Bruce Dixon em um barzinho bem próximo a Moulin Rouge,
de uma cervejaria pequenininha, numa ruelinha daquelas típico francesa. E a gente entra lá e o Bruce chega depois com a perna engessada e enfaixada. E aí a gente se conhece pela primeira vez. Aí já um abraço, eu vejo ele baixinho e tal. E ele fala assim, nossa, você é o Samuel, que bom, eu vi tanto falar de você. Eu digo, nossa, e você é o Bruce Dixon, eu vi tanto falar de você. E ele, não importa eu, Samuel, importa você aqui. E tal, e aí a gente toma um porre com 24 cervejas da Bode Brau, com um blend iniciado pela degustação de Cacau Encantadas em Paris, degustava os protótipos em Sunrise nos Estados Unidos e depois a aprovação final entre 4 aromas, que ficou 2 e depois vira uma, no Rio de Janeiro, no Rock in Rio. E aí o mundo conheceu a Trooper Brasil IPA e esse ano faz 6 anos, agora dia 6 de setembro, que tem parceria com a Bode Brau. Recai para mim uma força gigantesca de gratidão e de ser grato por tudo. Nossa, a gente faz a cerveja do Iron Maiden, nossa, a gente faz cervejas premiadas, nossa, a gente faz cervejas que mudam o sabor e aroma e modifica as pessoas. Nossa, a gente tem um ambiente que faz as pessoas ficarem felizes. A Bode Brau, uma orquestra sinfônica que toca músicas desconhecidas e que alegra o ouvido de quem escuta.